Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao módulo 5 do nosso curso DevOps ZTM, Zero to Mastery. E dando continuidade, nos aprofundando em relação ao Docker, vamos explorar dessa vez e aprender a criar ambientes com o Docker Compose. Os nossos principais objetivos de hoje são, o primeiro, aprender a trabalhar com múltiplos containers e, segundo, de criar ambientes de desenvolvimento mais realistas para os nossos projetos. Bom, para começarmos, vamos entender o conceito de orquestração. A orquestração de containers nada mais é do que o processo de automatizar o deploy, gerenciamento, escalabilidade e comunicação de vários containers em ambientes distribuídos. Imaginem um maestro em uma orquestra. Ele vai coordenar todos os músicos e seus instrumentos para que então eles toquem em harmonia. Da mesma forma, um orquestrador de containers, como ilustrado no nosso material, vai gerenciar vários nodes, vários nós, que podem ser vistos como servidores ou máquinas, garantindo que os containers em cada um deles funcionem de forma coordenada e eficiente. É uma forma da gente controlar da vida e gerenciar dois ou mais containers ao mesmo tempo, sem precisar estar rodando e monitorando eles individualmente. O Docker Compose é uma ferramenta fundamental para essa tarefa, faz parte ali do ecossistema de serviços do Docker. E a gente pode pensar nele como um maestro, mais uma vez, que concentra em um único servidor, um único host ou máquina, o gerenciamento desses containers. Ele permite que a gente defina e execute múltiplos containers de uma só vez, usando um único arquivo de configuração no formato YAML. É muito parecido com a ideia do Dockerfile. Só que o Dockerfile ele vai criar e gerenciar um serviço por vez. O Dockerfile ele na verdade é importante para o nosso arquivo Docker Compose YAML, que vamos ver lá na frente, porque é dali que o Docker Compose YAML vai puxar as instruções para criar os serviços individualmente, tá? Então, o arquivo Dockerfile que vimos na aula anterior é o arquivo raiz individual de cada projeto. Cada projeto tem o seu Dockerfile, que vai estar em contato com o arquivo pai, digamos assim, o arquivo maestro, o arquivo orquestrador, o dockercompose.yaml, que vai disparar a criação desses múltiplos containers. Então, o docker-compose.yaml é um arquivo que nos vai permitir descrever a arquitetura do nosso projeto, através da especificação de quais serviços, redes e volumes são necessários. E olhando no exemplo que está no nosso material, no canto esquerdo aqui, nós temos dois serviços que vão ser orquestrados, que vão ser rodados nesse exemplo. O primeiro deles é o SQL Server DB, que é o nosso banco de dados, e o Web API, que é a nossa aplicação web. O SQL Server DB usa uma imagem chamada SQL Server Image, que vai estar mapeando a porta 8002 do nosso servidor local para a porta 1433 do container, e o serviço Web API vai usar uma imagem chamada Web API Image, mapeando a porta 8001 do servidor local para a porta 80 do container. O mais importante aqui desse material é a linha aqui embaixo, Depends on, SQL Server DB, que vai dizer ao Docker Compose que o serviço Web API está aqui alinhado. Ele só pode ser iniciado depois que o SQL Server DB já estiver em execução. Isso vai garantir que a nossa API não tente se conectar ao banco de dados sem que este ainda não esteja pronto, sem que este não esteja rodando, funcionando. Porque assim que a gente inicia o nosso serviço web, normalmente ele vai procurar as variáveis de ambiente, e uma dessas variáveis de ambiente são as credenciais
referenciais de bancos de dados que ele vai tentar fazer a conexão, e caso o nosso container de banco de dados não esteja em execução, isso vai causar uma quebra na aplicação e todo o processo de orquestração pode ir por água abaixo. Um dos grandes benefícios do Docker Compose é a facilidade com que ele ajuda na separação dos ambientes, tais quais os comuns que a gente vê no mercado, a separação de ambiente de desenvolvimento, de homologação, que em alguns lugares é chamado de staging, e de produção. A ideia de separar ambientes significa manter configurações, dados e recursos isolados para cada etapa dentro do nosso ciclo de desenvolvimento. Isso vai estar evitando problemas, como por exemplo, usar credenciais de produção dentro de um ambiente de desenvolvimento ou vice-versa. E o Docker Compose vai entrar para facilitar essa estratégia, ou seja, vai permitir que cada ambiente tenha configurações específicas para os serviços, para as redes, para os volumes, sem a necessidade de alterar a base do nosso projeto. Bom, para finalizar, já chegando na reta final da nossa videoaula, vamos dar uma olhada em alguns comandos essenciais para a gente trabalhar com Docker Compose para ficar na cabeça. Então temos esse arquivo, nosso dockercompose.yaml aqui de exemplo. Um exemplo bem simples aqui, lendo de cima para baixo, especificando a versão do serviço. Isso aqui não é obrigatório, a gente pode escrever o nosso arquivo sem o versionamento. Aqui vamos listar os nossos serviços. No caso, vamos ter o serviço web e o serviço Redis, que é um servidor que serve também como base de dados, principalmente para gerenciar filas e formatos de dados não estruturados de maneira assíncrona. Então nós vamos dar o comando de build. Esse ponto aqui significa que vamos dar build nos arquivos do diretório local que estamos trabalhando. E o serviço web vai trabalhar na porta 5000 local, que vai ser espelhada na porta 5000 do container, especificando o volume que está localizado nesse endereço aqui. E já o Redis vai utilizar a imagem do próprio Redis, que, lembrando, como dito na aula anterior, essas imagens estão em um grande repositório dos servidores Docker, e você vai precisar, nesse momento, na construção dos seus containers, das suas imagens, você vai estar precisando da internet para fazer o download dessas imagens na sua máquina local, caso essa imagem já não esteja na sua máquina local. Vale salientar que essa imagem do Redis, que é baixada, assim como a imagem, por exemplo, de um banco de dados Postgres, ela pode ser reutilizada em múltiplas aplicações, em múltiplos serviços, dependendo da versão. Se você não especificar a versão de um Redis, de um Postgres da vida, ele vai estar baixando a versão mais recente nos servidores do Docker. Então, começando na nossa lista de comandos, o comando Docker Compose Up vai fazer todo o processo de build, de baixar a imagem e de construir o container, assim como vai botar para executar todos os containers que foram especificados no Docker Compose.yaml, para você parar e remover esses containers, assim como as redes e os volumes criados através do Docker Compose Up. O comando é Docker Compose Down, seguido de, caso você queira fazer alterações no seu código ou em alguma configuração em que seja necessário recriar os containers, reinicializar o sistema, você vai dar um Docker Compose Up, só que vai usar uma flag --build, que aí ele não vai reaproveitar o que já está construído, ele vai fazer todo o processo de build do zero, de baixar a imagem, de construir o container e executar os serviços. E por fim, para listar todos os serviços em execução, para quem gosta de linha de comando, você vai dar um Docker Compose PS, tá bom? Com esses comandos e conhecendo como funciona
basicamente o Docker Compose.yaml, vocês já terão o necessário para começar seu processo de orquestração de containers de forma eficiente, e isso vai contribuir para que vocês criem ambientes de desenvolvimento realistas para os seus projetos e se aproximem das boas práticas daquilo que se vê no mercado de trabalho. Eu agradeço a atenção de vocês e nos vemos no próximo módulo. Bye bye!